Olá, meus alunos, como vocês estão? Vamos estudar desta vez história, isso mesmo. Vamos estudar história, comunidades de afrodescendentes. Vamos conhecer um pouquinho como eram, a vida, como foi a vida dessas pessoas, nas comunidades, como foi a fuga delas, como ocorreu, tudo até chegar a vir a ser uma comunidade de afrodescendentes. No início, vamos ver aí, nesse material que vai se encontrar na página 63 e 64 do material de vocês. O assunto se encontra nesse livro de história da página 63 e 64. Nós temos aí de início uma música. Isso, o Canto das Três Raças. Eu vou tentar cantar um pouquinho aí para vocês, tá certo? Eu não sei se vai, como é que vai ficar, mas vocês vão conhecer um pouquinho, dessa música. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi por cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. E ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Pois bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado. A letra da música diz isso aí, tá vendo? Olha, veja quanto sofrimento, né? Muito bonita a música, tá certo? De Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro. Nós temos aí, ó, um negro acorrentado, sofrendo os horrores, que foi o período da escravidão no Brasil. Período horrível. Vamos conhecer agora mais um pouco sobre essas comunidades de afrodescendentes. Então, nós temos aí, ó, a luta que teve o povo africano para chegar à sua tão sonhada liberdade antes, da carta da carta de Alforria, Então, antes de que isso acontecesse, os negros lutaram muito. Foram muitas lutas, muitas guerras, que eles lutaram, para tentar se libertar. Nós vimos na aula passada que os negros africanos, eles já eram escravos nas suas terras, mas não era da forma como era aqui no Brasil, como foi aqui no Brasil. Então, a liberdade era algo que eles prezavam muito, que eles lutavam muito. Esses africanos, eles muitas vezes se rebelaram contra os seus senhores, pois eles nunca aceitaram de fato a escravidão, gente, nunca aceitaram, Que é um regime que não deve ser imposto a ninguém, independente de sua cor de pele, Não era porque é negros que são inferiores, não. São pessoas que merecem todo o respeito. Mas foi um período da nossa história muito triste, o qual eles lutaram muito. Esses escravos, eles fugiram, eles lutaram, Eles se organizaram, gente, em quilombos. Em quilombos. Esses quilombos, a vida nesses quilombos era muito difícil. Eles plantavam, eles colhiam, tudo o que eles precisavam para a sobrevivência naquele mesmo local.
Então, tudo que eles faziam, né, era para a sua sobrevivência, seja da caça, seja da, da pesca, seja de criar uma agricultura, uma lavoura para a sua subsistência. Então, tudo era muito difícil, né? Um dos quilombos que foram mais famosos foi o Quilombo dos Palmares, né? Que ficava entre Alagoas e Pernambuco. Então, era bem escondido dentro da mata, para que os capatazes, né, não os encontrassem, porque certamente era muito castigado se fossem pegos. Então, eles fugiam para ter a liberdade, né? A tão sonhada liberdade que todo mundo gostaria de ter, né? E deles foi negada. E esses quilombos, gente, muitos existiam desde o ano de 1630, né? Bem antes, né? Na época da abolição, que foi no ano de 1888. Então, essa implantação da escravidão no Brasil foi desde o princípio, né? Desde os primeiros engenhos. E os negros eles vinham sendo trazidos para o Brasil para trabalhar forçadamente, né? Como escravos. Então, saber que existia quilombos para eles era uma fuga, era um sonho de um dia ser livres, um sonho de um dia estar liberto. Então, estamos vendo aí, né, a imagem de pessoas nos quilombos trabalhando. Vamos ver mais uma imagem, né? Agora, né, vamos ver eles de fato trabalhando. Todos eles se uniam e trabalhavam, né, para poder sobreviver nesse meio tão difícil. Eles eram chamados de quilombola. O grande impacto, né, dos quilombos para o sistema escravocrata era justamente uma ameaça. Era a ameaça à colonização, que a exploração, eles estimulavam a fuga dos escravos, quem sonhava com a liberdade. Então era justamente isso, gente. O impacto dos quilombos trazia isso, né? Trazia ameaça à colonização, trazia a ameaça à exploração. Eles estimulavam a fuga dos escravos que sonhavam com a liberdade. Então, os quilombos era justamente isso. Era um sonho de liberdade, né? Quando eles estavam lá, eles pensavam que um dia poderiam fugir, eles poderiam um dia ser livres, porque eles não sonhavam que poderia um dia alguém libertá-los. E alguns deles, né, porque já chegavam no Brasil já com uma certa idade e acabavam morrendo mesmo, sem ter sua sonhada liberdade. Então, o único jeito era realmente fugir. Ainda hoje existem, né, essas comunidades de quilombolas, né? É assim que eles são chamados, os quilombolas, os que moram nos quilombos. Essas comunidades são chamadas de quilombolas. Elas até hoje mantêm tradições. Existem hoje descendentes, né, de quilombolas, né, de quilombos, moradores de quilombos, que até hoje vivem lá, naquele mesmo local. Elas mantêm suas tradições, sua vivência, baseada justamente na resistência à escravidão. Então, somente recentemente, né, em 1988, que foi dada a essas comunidades de quilombolas as terras que eram delas por direito, né, que elas conquistaram. Elas foram tombadas, né, essas terras, como lembrança histórica dos quilombos. Então, olha, gente, eles lutaram muito e hoje eles têm, né, um pouquinho, né, eles viviam, né, viveram e viviam, né, passando por toda aquela dificuldade e hoje eles têm a lembrança. Hoje, né, o Brasil reconheceu, né, todo o sofrimento que eles passaram. Bem, gente, o nosso assunto de hoje foi bem breve, né, falando sobre as comunidades de afrodescendentes, mas que vocês acredito que devem ter aprendido muito. Vocês vão realizar a atividade da página 65 do material de vocês, tá certo? Do livro didático. E também a atividade do livro de reforço, não esqueçam, tá certo? Da página 140, é metade da 140 e metade da 141. Não esqueçam de olhar o título. O título do reforço vai também estar com o título do livro didático, que é Comunidades de Afrodescendentes, tá certo? Realizem, mandem para mim no privado para eu corrigir. Uma boa aula para vocês e até mais.